Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula nossa de ensino religioso. Está falando a respeito de liberdade, responsabilidade, direitos e deveres. Então, direitos e deveres é algo que é do cidadão. O cidadão tem esse direito e tem dever. Então, quais são esses direitos, quais são esses deveres? Então, como dever, quando ele cumpre o dever dele, ele está contribuindo, cooperando para a sociedade, para uma convivência melhor com o outro, para a convivência, para a melhoria, né, da interação social, da convivência social, ou seja, a vida em sociedade. Né? Ninguém vive só, ninguém está presente nesse mundo aqui sozinho. Né? Todo mundo está convivendo com outras pessoas, ou no nível profissional, no nível familiar, nível religioso, né? Ou educacional, político, mas em alguma forma você está convivendo com outras pessoas. Por isso, nós temos direitos e nós temos deveres. Né? E como deveres aí, né, conforme o texto está postado para vocês aí na plataforma, que vocês vão ler, né, e para responder as questões, né, as atividades que tem aí para vocês, então fala a respeito de deveres, mas também fala de direitos. E os deveres ali são deveres para com os governantes, ou seja, de escolher os governantes. Então é um dever que a gente tem, essa é uma obrigação, né? Isso não é a pessoa faz se ela quiser ou não, é um dever, ele tem que ir lá e escolher quem que vai ser o governante dele. Então, o dever de proteger o meio ambiente, de proteger o ambiente, o lugar onde ele vive, né, a cidade, é, o bairro, a casa, né, onde ele mora ali, ou se ele mora na área rural, cuidar, né, daquele ambiente, cuidar da natureza. Então, essa é uma responsabilidade, é um dever que a pessoa tem, que o ser humano tem. Outros deveres de educar, né, e de proteger os filhos, de educar e proteger, né, a família. Então, esses aí são deveres, né, que a pessoa tem. Não só a família, mas também a sociedade de maneira geral, de proteger o próximo, de ajudar o próximo. Então, esses são deveres, né, que as pessoas têm, que nós temos. Então, é dever de colaborar, é, contribuir, né, com as autoridades. Então, as autoridades precisam, seja essas autoridades aí políticas, né, seja essas autoridades é, escolar, seja a autoridade da família, né, seja autoridade religiosa, seja autoridade é, policial. Então, é um dever nosso de cooperar, de contribuir. Por quê? Porque eles estão ali para melhorar, para ajudar na convivência social, né? Na convivência em comunidade. Então, essa autoridade aí que tem na sua casa, né? Na sua família, ele está aí para cooperar, né? Para ajudar na vivência, né? No dia a dia, né? Da comunidade aí familiar, tá bom? Da comunidade do bairro, da comunidade escolar. Então, por isso é necessário, então por isso é uma obrigação contribuir, né, com essa autoridade. Uma outra que também que está aí postado para a gente ver, para nós pensar, é também proteger, cuidar do patrimônio público. Né? Então a gente vê o patrimônio público, então porque não é uma propriedade privada, não é meu, então eu não preciso me preocupar, eu posso é, é, praticar vandalismo ou deixar deteriorar. Não, é uma responsabilidade, é, uma, é, é um dever, né, de todos de proteger, de guardar e de ajudar a proteger, tá bom? É patrimônio público, né, patrimônio social aí do país, beleza? Então, esses são deveres, né, são alguns dos deveres, mas tem também direitos. Então, quais são esses direitos? Os direitos eles são igual, tá bom? Tanto para homem quanto para mulher. Direito à moradia, né? Direito à educação, direito à saúde, né? Direito a lazer, né? Direito a bem-estar, né? Direito a uma vida social, direito à dignidade, a respeito. Né? Então, esses são direitos que as pessoas vão praticar, né? Elas vão receber, né? Direito a um vestuário, direito à alimentação, direito a uma vida digna. Então, esses são direitos que as pessoas têm, independente se ele é homem, se ele é mulher, independente da idade.
né, também. Então, são direitos que as pessoas têm, independente se ele mora, né, na área rural, se ele mora na área urbana, se ele mora no centro, se ele mora região, né, que não é central, independente se ele está em que nível de série, de estudo, então, independente da profissão, então é um direito que a pessoa tem, né, e o Estado é quem trabalha para garantir esses direitos. Ok, pessoal? E também tem a questão do estudante. Falando os deveres básicos do estudante. Então, isso daí é para todo mundo, não é só para estudante, mas tem alguns direitos e deveres que ele é específico para estudante. Então, deveres, né, do estudante, né, alguns deles que nós vamos ver, que a gente vai citar aí, são aqueles que ele tem de estudar, de pesquisar, né, de ter, de fazer ali desenvolver, né, o estudo dele, né, enquanto estudante, né, dever dele é de, de ser assíduo na escola, né, nesse período agora estamos em pandemia, mas ser assíduo nas aulas, né, seja ela online, seja ela por meio, né, de apostila, mas é um dever dele, é um dever de justificar se ele não pôde fazer, por que não pôde fazer, né, é um dever dele de fazer as avaliações, né, que tem, né, ali a verificação de aprendizagem, né, que a gente chama de prova. Então, de estar fazendo, respondendo, para estar sendo analisado o processo de aprendizagem desse aluno. Então, esse é um dever que ele tem, né, de estar fazendo essas avaliações. Então, são esses, entre outros, entre vários deveres aí, né, como aluno. Mas também tem muitos direitos, né? Ele tem direito, né, a ser matriculado, ele tem direito, né, na escola, ele tem direito a ter essa aula, né, mesmo agora nesse período de pandemia, né, seja ela online, seja ela por meio, né, de apostila, mas ter uma aula boa, ter uma aula que ajude ele nesse aprendizado, que contribua com ele no crescimento, né, intelectual dele, é um direito que o aluno tem, né, de avançar, né, nesse processo de aprendizagem, né, nesse processo de crescimento aí para a vida, né, para o dia a dia da vida, para a convivência, né, com o próximo, para a convivência com ele mesmo, para a convivência, né, com o ambiente onde ele está inserido, onde ele vive, com os mais diversos tipos de pessoas, né, mais diversos níveis de cultura. Então, é um direito que o aluno tem, que o aluno deve usufruir, né, que o Estado deve garantir para ele, né, seja, como nós falamos, seja na escola pública ou no particular, né, as regras, as normas vai valer. Então, direito à merenda, né, direito ao lanche ali, se é na escola pública, né, então o aluno tem esse direito, né, direito a uma educação de qualidade, conforme, né, tá dizendo aí, direito a acesso a livros, né, para ele estar estudando, a tudo que tem ali na escola disponível para que ele possa crescer, para que ele possa desenvolver, tá bom? Então, pessoal, esses são ali questões de direitos e deveres, tá bom? Então, falando de responsabilidade, falando de liberdade, ele é livre também para expressar o seu pensamento, né? Ou seja, liberdade de expressão, né? Mas também sabendo que ele é responsável por aquilo que ele expressa, responsável por aquilo que ele fala, né? Então, todo mundo é livre para se expressar. Então, o aluno também é livre para se expressar, que é a liberdade de pensamento, liberdade de expressão. Todavia, ele também é responsável por aquilo que ele pensa, ele é responsável por aquilo que ele fala, né, para o outro, para o próximo. Então, ele assume as consequências. Isso quer dizer que é responsabilidade. Então, a gente tem direito e dever, a gente tem liberdade, mas a gente tem também responsabilidade, todos, né? E isso também vai acontecer na vida escolar, né? Vai acontecer na vida dos alunos, né? Na vida dos professores, na vida
né, da direção da escola, funcionários da escola. Então, todos ali têm que ser respeitados, independente de quem seja. Se é um aluno mais novo, se é um aluno se é um aluno maior, né, mais velho, se é um funcionário, né, de idade mais nova, de idade mais velha, se quem é o cargo que ele ocupa. Então, isso não vai mudar, interferir, né, o aluno, onde que ele mora, onde que ele não mora. Então, isso não é critério para a gente respeitar ou não respeitar. O critério é respeitar todas as pessoas com quem nós convivemos, todas as pessoas com quem nós nos relacionamos, respeitar o ser humano de maneira geral, de forma geral. Isso é dever e responsabilidade. Nesse é dever, direito e dever. É também liberdade, mas também é responsabilidade, sabendo que de tudo que a gente fizer, a gente presta conta, ok, pessoal? E tudo que fizerem com a gente também, ele também vai ter que prestar conta. Por isso, né, tem algumas questões, algumas perguntas aí para vocês responderem, tá? Então aí diz assim: cite um dever e um direito do estudante. Lembra que tem aquele direito que é para toda a população, mas tem aqueles direitos e dever que ela é específico para a vida escolar, ou seja, para o estudante. Então aqui está dizendo assim: cite um dever e um direito, né, do estudante. Aí o 2 diz assim: comente: a minha liberdade termina onde começa a do outro. Então a minha liberdade termina quando começa a do outro. Então a minha liberdade é eu fazer o que eu quero, eu falar o que eu quero, né? Mas eu tenho que entender que isso tem um certo limite, né? Por quê? Porque começa a do outro, começa a liberdade do outro. Eu não posso invadir esse espaço, eu não posso, né, ser uma pessoa invasiva, que vai estar extrapolando, né, aí os meus direitos e tirando, subtraindo, né, o direito do outro. Então, para você comentar essa número 2 aí. Pessoal, se tiver ficado ainda qualquer dúvida, vocês me encaminham aí pelo WhatsApp, ok? Até a próxima aula.